Boa noite. Estamos começando mais uma live esse mês de abril. Muito bem-vindo, mês de abril. Bem-vindo às pessoas que estão chegando. Eu vou colocar aqui o nome da live. Deixa eu ver aqui, ó. Estou aqui colocando o nome da live aqui pra gente. Hoje eu tenho um convidado aqui. Estou colocando aqui o nome da live. Boa noite, eu tô vendo que o Rogério já entrou aqui na nossa live. Eu tô colocando aqui o nome da live, que é Lidere-se, mais vitalidade, mais saúde, mais performance profissional. Vou deixar fixado aqui para as pessoas chegarem e saber do que a gente tá falando. Performance profissional. Só um minutinho que eu já... Ó, vou publicar aqui, acho que tá certo, vamos ver. Lidere-se, mais vitalidade, mais saúde, mais performance profissional. Vou fixar aqui pra gente. Boa noite, Felipe. Hoje nós vamos falar aqui sobre lidere-se, mais vitalidade, mais saúde, mais performance profissional. Boa noite, Iracema. Hoje eu tenho um convidado especial aqui, o Rogério de Paula. Ele vem falar então de mais vitalidade, mais saúde, mais performance profissional. Encaminha essa live para quem possa se interessar, clica ali no aviãozinho, já dá um coração aí que daí ajuda a distribuir mais a live, tá bom? E nós já vamos começar. Eu tô dando só alguns minutinhos e eu já vou chamar o Rogério aqui para falar com a gente. Enquanto isso, eu vou avisando. Nesse mês de abril, eu vou fazer várias lives. Já tenho 6 pessoas convidadas. O Rogério é uma delas e confirmadas. Onde eu vou falar lidere-se e o convidado vai falar como se lidera, né? De alguma forma, passando desde alta performance, que vamos falar hoje, mais saúde, mais vitalidade, finanças, nós vamos falar de espiritualidade, ou seja, tudo coisas que a gente precisa nos liderar na nossa própria vida. E depois, a partir disso, poder estar liderando uma equipe, estar liderando outras pessoas, que é importante a gente mesmo estar se liderando, né? Então, para quem não me conhece, que nunca me viu, que veio de repente aí do Rogério, eu sou a Thaís Perbellini, eu sou mentora de liderança, eu trabalhei vários anos, mais de 10 anos em controladoria de multinacional. E eu venho aqui hoje muito feliz, a gente está conversando sobre isso, adoro falar sobre alta performance também. O Rogério, o ano passado a gente se conheceu, ele já é amigo do meu marido, a gente se conheceu e a gente trocou serviço. E realmente o universo traz aquilo que a gente realmente está precisando. E eu super recomendo o Rogério porque ele me ajudou muito com essa questão de mais disposição, mais saúde para eu ter performance profissional. Porque quando eu trabalhava, eu era executiva, eu tinha uma vida louca assim de trabalho. E eu trabalhava de segunda a sexta e sábado e domingo eu aproveitava, né? Com a família, com o marido, com os amigos. Só que agora o que acontece, né? Vida de mãe, vida de mentora, vida de dona de casa, vida de um monte de coisa. Na quarentena, então, nem se fale agora, né? Que eu tô fazendo tudo, que até a empregada tá em casa, na casa dela, né? E eu cuidando da minha aqui. E ele me ajudou com essa questão de conciliar tudo isso para eu ter mais saúde e mais vitalidade. Eu já vou estar chamando o Rogério aqui, ele se apresenta e nós vamos começar. Tá chamando ele aqui, ó. Chamando ele aqui, ele já vai aceitar. Nós estamos aguardando ele aqui e ele já vai entrar aqui com a gente hoje. Vamos ver se o Rogério consegue já aceitar, né? Porque às vezes tem hora que a internet ou o Instagram dá um... Vamos ver, ó, o Rogério tá... Olá, boa noite, Rogério, tudo bem? É isso, tudo jóia. Tudo jóia. Ótimo. Estamos aqui para a gente conversar um pouco, né? Bater um papo.
Isso. É, quem não sabe, quando eu pego pra conversar com o Rogério, são no mínimo 2 horas. Ainda bem que o Instagram derruba com 1 hora, porque senão Não a dá, noite não às dá vezes é bem nunca para longa. conversar um pouco, né? A gente conversa sempre muito, não tem jeito, não tem jeito. Bastante. Mas eu estou aqui, estou vendo o Felipe, Felipe Lacerda, um grande, grande treinador, grande amigo meu, altíssima competição, uma pessoa fantástica. Jean, Felipe, não é? Entrou também, legal. Vamos conversar um pouquinho sobre alta performance, saúde, falar um pouco sobre o que a gente andou fazendo na vida e até hoje, não é? Além de nós estarmos confinados, não é? Só um detalhe, Thaís, o Felipe está falando de Portugal, quer dizer, eles também estão lá confinados, não é? Talvez até um Ah, pouco mais do que nós, porque a Europa está mais confinada. Mas nesse momento que a gente tem que trazer coisas boas, né? Sair do pensamento, do confinamento, do pensamento. A gente fala muito isso na área da mentoria, do coaching, o pensamento de túnel, né? Nós entramos hoje com essa coisa do túnel, de não conseguir ver nada do lado, só ver aquela história de lá à frente. E essas lives permitem que a gente saia um pouco do expanda, né? normal, né? Saia um pouco do Expanda. normal. Aproveita e se apresenta aqui, tem gente que te conhece, mas eu vi que tem Iracema aqui, que minha amiga, ela não te conhece, então fala um pouquinho aí Legal, do legal. seu histórico aí. Bom, é assim, eu tenho 52 anos, desde muito cedo eu despertei para alta performance esportiva. No caso, eu fui atleta profissional, joguei aqui no Brasil, na Superliga Brasileira de Voleibol. Depois joguei em Portugal, onde morei 22 anos. Lá construí uma carreira na área da saúde, na área do fitness, tive uma carreira como atleta durante 12, 15 anos mais ou menos. Ah, e fiz onde fiz faculdade, onde desenvolvi toda a minha vida, casei, tive filha, enfim, foram momentos maravilhosos. E eu agora Sua vivo na esposa minha também cidade. jogadora de vôlei, né, Rogério? Também jogadora de vôlei, né? Um pouquinho melhor que eu, mas tudo bem. E Portuguesa lá, e lá também, né? eu sempre fui apaixonado por essa questão de liderança, essa questão desse assunto que você trata com tanta maestria. Eu sempre fui super apaixonado por isso, porque o esporte de alto rendimento ele tem isso, né? Ele te traz um conceito de liderado e liderança muito forte desde jovem, né? Eu costumo dizer que no esporte de alto rendimento não existe espaço para pessoas, para falastrões, para pessoas que estão ali porque querem levar. Não existe. No altíssimo rendimento, como nós participamos, o Felipe que está aqui presente também participou, a Beta, que eu estou vendo chegando agora, fantástica também, uma atleta genial, grande Beta. Então, não existe lugar para enganadores, não é? E como essa questão do alto rendimento na área corporativa, né, que vocês trabalham também, não há lugar, não há espaço para pessoas comuns, não é? Liderança, performance, enfim. E eu sempre fui apaixonado por isso. Em Portugal fiz enormes, grandes amigos e onde fiz faculdade. E aí começou tudo onde eu começo a estudar a psicologia do esporte, não é? Com toda franqueza. Na época nem havia coaching ainda, não havia mentorias, não havia esse explodir hoje de conceitos. Na época havia a psicologia tradicional e a psicologia do esporte. E ali eu aprendi muito, muito. Na minha faculdade eu fiz educação física, mas direcionei para esse lado o meu estudo de mestrado. A partir daí eu comecei a despertar e colocar em prática naquilo que eu fazia no meu dia a dia. Comecei a colocar em prática aquilo que eu ia lendo, aprendendo, estudando, fazendo cursos, enfim, aquilo que eu estudei na minha tese de mestrado. Resumindo, surge essa parte comportamental na minha vida. Hoje eu trabalho com mentoria de alta performance e estamos aí para debater o lado que é o meu know-how, que é o lado de saúde, de rendimento, de performance. Aliás, Thaís, se você me permite já fazer um breve comentário, porque às vezes eu noto que as pessoas se assustam
quando a gente fala de alto rendimento, alta performance, as pessoas dizem, não, calma, mas eu não estou preparado para isso é muito para mim. Vamos falar de performance, de rendimento, e não alta performance, porque alta performance é um produto de excelência. É fazer aquilo que as pessoas não fazem, comumente não fazem. Então isso é altíssima performance. Nós vamos falar da alta performance, de como nós performamos no nosso dia a dia hoje, como nós performamos na nossa profissão, como nós performamos nas nossas tarefas do dia, né? Esse é o grande contributo desse assunto de performance para a liderança, né? Que é um lado tão especial. É isso aí. E como que você percebe hoje, né, essa questão de mais saúde, mais vitalidade para ter performance? Porque hoje eu tenho 42 anos. Quando eu trabalhava lá de segunda a sexta como executiva, eu trabalhava pra caramba, eu não pensava em atividade física, eu não pensava em nada disso. Só que eu tinha aquele gás. Hoje em dia eu também tenho um gás, só que se eu não cuidar do sono, da alimentação, da saúde e outras coisas, eu não consigo ter a mesma performance que eu tinha. Então, para eu conseguir ter essa performance, eu preciso me cuidar. Tem um pensamento muito interessante, é um ditado popular, enfim, que diz que o ser humano ele gasta a sua saúde para ganhar dinheiro. E depois ele gasta seu dinheiro para reconquistar a saúde, né? E no meio corporativo que vocês trabalham, é um meio de extremo estresse, não é? Há um estudo americano, da Sociedade Americana de Estresse, que eles calculam próximo de 300 milhões de dólares perdidos anualmente só com o fator estresse. Isso para falar sobre saúde, tá? Na Europa, por exemplo, são aproximadamente 250 milhões de euros que a Sociedade Europeia de Estresse estuda e eles perdem, o país perde com isso, né? Aí entra a atividade física, entra a saúde em geral, entra a saúde desde a alimentação, do sono. Hoje há imensos estudos hoje super interessantes sobre a questão social, né? Vocês que trabalham em parte, trabalharam ou trabalham ainda, quem está seguindo aqui a live, trabalha em parte empresarial, nota-se que as pessoas elas entram numa loucura, num túnel do trabalho e esquecem completamente essa questão da alimentação, do sono, do convívio social. Meu Deus, o quanto isso é importante, né? Enfim, aí entra a saúde, entra essa questão da vitalidade, né? Porque as pessoas buscam vitalidade, mas não sabem como dar um start. E nessa fase, então, falar sobre vitalidade, sobre saúde, as pessoas estão enlouquecidas, né? Como é que faz isso, Rogério? Em vários grupos aqui que eu participo de WhatsApp, tem muita gente falando assim, nossa, a hora que acabar a quarentena eu vou ter engordado 10 quilos, 20 quilos. Como é que faz assim, durante a quarentena para manter isso daí? Eu com comida não tenho problema não, mas quem tem, como é que faz isso? Eu estava Para não lendo descontar na comida essa quarentena. Eu estava lendo umas determinações assim da OMS e assim, mudar agora, a pessoa nunca fez nada, agora porque esta quarentena vai querer fazer exercícios, enfim, é válido, com certeza que é válido, não é? Mas a questão é aproveitar esse momento na nossa vida para colocar um basta em tudo e começar a pensar em nós próprios. Independentemente do trabalho, independentemente das tarefas, da profissão, do estresse, da fadiga, da ansiedade, enfim, não é? E para pensar em nós próprios agora, não adianta as pessoas quererem parar a quarentena e sair loucos, fazer, meu Deus, estou engordando. Não, calma. Nós temos uma regra no esporte profissional, né? Estamos falando do altíssimo profissional, não o esporte da atividade física. Nós temos uma regra que primeiro você planeja, desenvolve e avalia. Planeja, desenvolve, avalia, planeja, desenvolve, avalia. E a avaliação, e a liderança, você sabe que é isso, né? Você planeja, desenvolve e avalia. E sem avaliação você não pode voltar a planejar. Então, é um ciclo. Isso, daí retroalimenta.
é um ciclo rotativo. E nesse momento, não é a hora do desenvolvimento, porque nós não podemos sair para a rua, quer dizer, até podemos caminhar, enfim, mas a OMS ela recomenda 30 minutos diários, não é 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, de atividades físicas ligadas a baixo moderado, vamos pensar em alguns níveis, 5 níveis, né? Baixo, moderado, moderado alto e alto. Vamos pensar assim num baixo moderado, vamos pensar nível 2, de 0 a 5, eles recomendam 30 minutos por dia de atividades físicas baixas moderadas, que envolve caminhada, que envolve exercícios localizados, que envolve exercícios com resistência, enfim. E depois entra o sono, e depois entra a alimentação, depois entra a questão da socialização. Né? E você sabe disso, né? Eu defendo muito que as pessoas elas devem estar envolvidas nos 5 níveis, né? E há um nível aí que as pessoas sempre boicotam, né? Que é o nível físico. Porque vamos pensar, o nível físico, nível mental, que é intelectual, nível social, nível espiritual, né? Opa, me perdi aqui. Físico, mental, social, espiritual. Né? Eu já vou lembrar do próximo. Esses 5 níveis são níveis importantíssimos para nós distribuirmos a nossa vida. Né? A parte mental tem a ver com a parte do trabalho. Tem a ver com o nosso raciocínio, a lógica, o nosso entendimento. A parte física tem a ver com desde o exercício físico ao antidepressivo que uma pessoa toma e indicado por médico é super recomendado porque é equilíbrio químico no corpo. Tem a ver com sono, tem a ver com alimentação, tudo que seja físico. A parte mental, já falei, tem a ver com o trabalho. A parte social, hoje em dia, é muito importante essa questão social. Nós agora estamos vivendo essa prova, né? Uma prova quase antissocial. Né? Então as pessoas têm que, até nisso, abaixar o estresse para compreender que isso vai passar. Né? Mas isso para dizer o quê? Que o entendimento geral nesse universo faz com que a pessoa não queira agora, respondendo a sua pergunta, não queira agora estar engordando, meu Deus, agora o que eu faço? Vou sair daqui com mais 10 quilos, querer sair desesperado, aumentar ainda mais o seu estresse. Né? Estava lendo um estudo europeu falando sobre que uma das formas de você reduzir esse estresse é você filtrar as informações que nós recebemos via televisão, via internet, filtrar. As pessoas hoje não estão filtrando, são fake news, são notícias importantes, mas é diário o processo. Né? Acredito que nos países da Europa a mesma coisa, aqui no Brasil nós estamos vendo isso, as TVs estão lotadas de informações. Enfim. Com certeza. Fugir desse estresse e planejar, desenvolver, avaliar, planejar, desenvolver, avaliar. Então eu calculo que esse momento que nós estamos vivendo é um momento de planejamento. Né? É hora de muita gente planejar no Brasil, planear em Portugal, mas esse planejamento é muito importante para que neste momento a gente consiga, daqui um pouco, quando nós saímos toda essa transição, a gente consiga fazer um up na vida, né? E essa questão que você falou aí de não ficar escutando muita notícia, né, ruim, tá. Hoje, a hora que eu fui fazer compra, delivery do mercado, eu estava entrando na internet para procurar o telefone. E sem querer eu vi lá um lugar que chama Good News Coronavírus. E eu entrei de curiosidade. E ali só tem notícia boa, sabe? Pessoas que se curaram. Quantas pessoas já se curaram? Pessoas de idade que se curaram. E assim, o que estão fazendo para desenvolver? Ali só tem notícia boa. E eu comecei a ler de curiosa e falei, nossa, já te coloca em outro nível de performance. Porque você já fica animado com aquelas... Então, eu falei assim, as pessoas deviam seguir isso. Se todos os jornais seguissem algo desse tipo, o mindset das pessoas seria um outro.
Como o jornal não faz isso, é o que você falou, é a gente que tem que filtrar. Porque se É, cada hora ou antes de dormir você for lá, pode deixa eu ver quantos que morreram hoje. Pronto, a é sua verdade. performance já Você foi sabe pro que lixo. o Felipe aqui, ele postou aí uma coisa, é uma palavra que eu acho muito interessante, que é o ruído, não é? O ruído incomoda, né? Se nós pararmos tudo que é ruído, tudo que é detalhe, né? Incomoda. Detalhe incomoda e nós devemos estar atentos, nós devemos estar super motivados para reconstruir esse processo todo de vida, porque a vida não para, atenção. Nossa alta performance, ela está aqui. Nossa performance vai andar. A liderança que as pessoas têm nas suas equipes, a liderança que as pessoas têm nos seus trabalhos, isso continua tudo. Não é? Então, é um momento inteligente de parar e organizar a cabeça e falar, ok, como é que quando as portas abrirem, como é que nós vamos entrar? Como é que eu vou É, mexer nisso? até por esse momento de reflexão que eu criei em abril esse Lidere-se, porque é o momento da gente olhar para a gente mesmo, né? A gente tem que olhar para o nosso trabalho, para a nossa família e tudo mais, mas é um momento de reflexão de cada um consigo mesmo, é Essa para área olhar. sua, essa área sua de liderar a si próprio, não é? Liderar a sua carreira, liderar os seus desejos profissionais, enfim. Isso é tão importante. E eu diria que, não sei se, não sei se tem coisa mais importante nesse momento da nossa vida do que nós fazermos esse planejamento de liderança individual, como você se propõe a fazer. Porque quem lidera a si próprio, aliás, tem um pensamento que é muito clássico, que diz que um cego não conduz um outro cego, né? Com todo respeito, hoje em dia até se conduz, mas é um chavão, uma frase chavão, que diz que um cego não conduz outro cego. Então, primeiro abrir os nossos olhos, né? Liderar as nossas vidas, né? E muita gente vai entrar na máquina de novo, vai entrar no processo e não vai conseguir liderar a sua vida. É porque como que uma pessoa vai, por exemplo, conseguir liderar uma equipe, ou conseguir trabalhar, ou conseguir ter uma alta performance se ela tiver, por exemplo, doente? Não dá. Ela começa. Existem vários executivos que às vezes tem que mudar o estilo de vida porque está lá com pressão alta, está com crise de ansiedade. Como é que faz isso? Como é que você vai trabalhar com uma crise de ansiedade? Então você precisa cuidar de você, você precisa se liderar para conseguir levar a sua vida. Senão, é o que bem que você falou no começo, né? A gente começa trabalhando para ganhar dinheiro, e depois de um tempo você começa a gastar o dinheiro na saúde, né? Porque você quer recuperar a sua saúde. Tudo que você ganhou, você gasta para recuperar a saúde. É verdade. Sabe, Thaís, e tem uma questão que, aliás, para quem não sabe aqui, a Thaís foi minha coach, né? Eu, a gente não pode falar, a gente fala sempre isso, né, Thaís? A gente não pode falar de coaching, alguma coisa que a gente nunca fez. Nós já fizemos, né, Thaís? Com Você não pode certeza. recomendar para uma pessoa aquilo que você nunca fez. E nós somos pessoas que já passamos pelo processo sentados numa cadeira atrás da mesa e na frente da mesa. Mas, enfim, essa questão da ansiedade, quando você fala, né, muitas vezes esse assunto de ansiedade, depressão, é um assunto para psicólogos. Né? E a Sim. gente fala sobre isso, né? Que é um assunto para psicólogo, não é um assunto para amador. Não é um assunto para... Então, e você tem um Não tem a conceito ver muito com legal, coaching, né? não trabalhar com pessoas depressivas. Está em depressão? Eu não trabalho. Não Eu é? também. Porque depressão é outra pegada, o buraco é mais fundo. Não é? Então, isso, a questão da ansiedade, agora gerada nesse estresse, é preciso informar as pessoas de que realmente, ó, está entrando o Paulo Araújo, o Felipe, o Paulo, que bom ver esses bons amigos. Fala, Paulo, tudo bem? Filipão, um abraço. A Beta já esteve aqui também. Enfim, então tem essa questão desse momento que é a área da psicologia. A gente pode ajudar em outras funções? Podemos. A gente pode trabalhar em outras perspectivas? Sim. Mas alto que há coisas que são somente ligadas à área da medicina. Medicina comportamental, no caso dos psiquiatras, enfim, não nós. Nádia, beijo para você também.
Ah, Portugal, Europa tá em peso aqui na Legal, tá live, aqui né? hoje, Ah, que que legal. legal. Olha, e olha que coisa boa, né? Gente do coração, todo mundo aqui, gente que marcou muito a minha vida, todos eles sabem disso. Gente que marcou muito a minha vida, que maravilha. E Nádia, eu estou seguindo você lá. Ah, olha lá, a Betinha lá. Ah, Thaís, mas eu queria voltar a essa questão sua, desse momento. Sabe o que eu vejo nesse momento nós estamos passando, sobre liderança, sobre esse assunto que você trata tão bem, sobre liderança. A questão do Lidere-se, né? Esse programa teu do Lidere-se é muito legal. Não há, não há caminho para liderar qualquer coisa, muito menos a sua vida, se a pessoa não tem clareza. É verdade. Essa palavra, essa clareza, Raquel, beijo, essa clareza é uma questão fora do comum. Fora do comum. Tem gente aqui entrando que eu sei que são experts em mental coach, o Felipe, o Paulo Araújo, os caras são fora do comum. Eles sabem disso. Clareza é uma coisa fora do comum. Para quem ainda não viu um pouco sobre esse assunto, clareza não tem a ver com você entrar no místico. Tem a ver com você entrar dentro de si próprio. Saber quais são vamos pensar em mim aqui, quais são os meus valores, quais são os meus talentos, quais são os meus skills, as minhas capacidades, quais são, eu gosto muito dessa palavra, fugiu aqui a palavra agora, enfim, quais são tudo aquilo que envolve dentro, quais são os meus propósitos, era isso. Quais são os meus propósitos? E muita gente, às vezes, começa a andar e não tem a mochila pronta nas costas. É importante nós termos essa mochila nas costas da clareza. Para o lidere-se, não é importante o líder ele ter a clareza de que realmente o que ele quer, não é? Quem ele pode buscar para ajudá-lo. Porque há pessoas que estudam sobre isso. Né? Você é uma expert nisso, sobre liderança, e com certeza esse assunto você sabe mais e pode ajudar muito mais do que qualquer outra pessoa que sabe um pouco, que estuda de vez em quando, que lê algumas coisas, mas não tem aquele expertise fundamental nessa área. Né? Então eu vejo que é um processo muito interessante sobre essa questão da clareza. Sabe uma coisa que marcou muito quando a gente fez coach, que daí era quando o Rogério era meu coach, eu estava ali na sessão, né? Porque eu entrei para ver mais vitalidade, mais saúde para o profissional, só que daí o coach É, acaba fazendo uma varredura e aí discutimos várias e, coisas, né? Que está na sessão de coach. Porém, uma coisa que o Rogério me falou que ele trouxe do esporte e isso me ajudou muito. Conta para ele, Rogério, essa questão de não viver o luto, que quem te acompanha com certeza sabe, eu já viveu isso, de viver o presente, não viver... E me ajudou muito quando você falou isso, que é algo que você é, traz. é, eu acho que, honestamente falando, aliás, eu vou aproveitar aqui antes de falar dessa questão do luto, né? Está aqui a Beta, a Raquel, falando sobre líder nato. E depois eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque é um debate interessante, sobre se a liderança aprende-se, desenvolve-se ou ela é nata, né? Então a gente vai discutir daqui a pouco. Mas isso, aproveitando um pouco a sua deixa, é a seguinte, a gente não pode falar nunca de uma coisa que nós não vivemos. Né? De certa forma, hoje em dia você vê muito na internet pessoas que começam a falar de coisas que, ok, estudaram, leram muito, mas na verdade passaram no pelo, na pele, passaram perante aquela situação. Né? E o luto, essa palavra luto, tem a ver com essa, não de tristeza, de você realmente viver aquele momento. Não é? Não tem nada a ver com tristeza, com morte, tem a ver com viver o momento. Seja ele, disso que você perguntou, certo? Foi isso. Isso, quando vocês perdiam o jogo, o que que acontecia no dia seguinte lá? E se vocês ganhavam, acontecia o que no dia seguinte?
tem que trabalhar na mesma, não dá tempo de fazer o luto. Né? As Não meninas dá aqui tempo, né? Isso eu aprendi demais, porque às vezes nas sessões eu ficava lá, olha, falando a mesma coisa pro Rogério. Um dia ele falou assim pra mim, Thaís, para de viver o luto. é Né? E me isso. ajudou muito. Porque o É, que que ele falou? No vôlei a gente joga, né? Aí isso. ganhou. Dia seguinte, dia de trabalho, dia de treino. Perdeu, né? Eu, como treinador, ou quando eu jogava, não pode ficar vivendo a tristeza. Sabe, Thaís, Mais treino, sabe preparação. que tem uma dificuldade enorme. A Raquel, a Beta, que está aqui, o Felipe, a Nádia, que apareceu aqui também, é, eles sabem disso. É, vocês, vamos fazer uma dinâmica assim. Vocês no meio corporativo, né, que foi sua... Para quem não sabe, a Thaís trabalhou em multinacional na área de controladoria financeira. Essa mulher é feríssima, né, na área de liderança, na área estratégica corporativa. Vocês quando trabalham em projetos, né, um projeto não dura uma semana, né, ele dura um ano às vezes, ou 2 anos, ou 6 meses, e você só vai Eu ver que trabalhei em automotiva, um projeto de desenvolvimento de uma caixa de câmbio, gente, era há 2, 3 anos de 2, 3 projeto, anos, imagina. E é uma empresa alemã que você trabalhou, né, o rigor dos de alemães, então, processo, de assim, é uma preparação. do mundo, enfim. Isso para dizer o quê? Nós, no alto rendimento esportivo, nós temos semana a semana. O projeto é longo, né? Mas é semana a semana. Semana a semana você testa a sua habilidade, você testa os seus skills, você testa o seu controle, você testa a sua performance, você testa a sua liderança semana a semana. Dá tempo de corrigir. Então, viver o luto toda semana é enlouquecedor. Ao passo que o processo é longo. Eu não sei qual é o mais sofrido em termos de luto, porque no esporte e rendimento a gente está constantemente em atividade e avaliando e sobe e desce, sobe e desce. A performance é muito grande. Vocês no meio corporativo é um processo mais de consistência. Só que também não dá tempo de pensar, não, sabe? Porque, assim, é consistente, mas não dá tempo de pensar, porque a demanda é tão grande de um executivo ou de um profissional que trabalha numa empresa multinacional, mesmo uma empresa nacional, que não dá tempo de pensar. Você entra naquela loucura. Então, você também acaba não vivendo esse luto. Você nem comemora demais e você também nem fica triste. E eu É, acredito que esses sejam um dos segredos da performance, porque se você ficar muito eufórico, olha, já ganhei, já sou o máximo, tanto na empresa como no esporte, fica difícil de você querer estar ali treinando, se preparando para o próximo jogo. E se você também ficar muito na tristeza, também fica difícil, não né? De dá você tempo, falar, não dá ah, tempo, não não quero dá treinar tempo, não hoje, dá não, tempo, vamos não dá treinar. tempo. Então você já acorda a cabeça para preparação e não para ficar no Aqui, sentimento. há uma superação aí. Você não pode pensar no que passou há 1 minuto atrás, ou 2 segundos atrás. O atleta, ou mesmo o alta performance, a pessoa que ficou remoendo lá 3, 4 coisinhas atrás, ele tem outra performance em relação aos seus resultados. Né? É que a Nádia Então, está falando ele é aqui baixo. foco, né? Nádia É, falou, escreveu aqui foco. isso, a performance dele é baixa muito. A Nádia falou agora aqui do foco, né? E realmente, se focar no 3 minutos atrás, 2 minutos atrás, acabou, não vai. E isso vale para a nossa vida hoje. Né? Nós não estamos mais envolvidos assim com essa. Mas é uma escola genial, né? Assim como a sua. Você estava falando desse ritmo enlouquecedor que os meios corporativos vivem. E isso me fez lembrar um autor muito interessante, o Christian Barbosa, que ele fala em tríade do tempo, né? Nós conhecemos isso aí muito bem, eu e você. Mas é uma questão de dividir realmente os assuntos que são importantes, os assuntos que são circunstanciais e os assuntos que são urgentes. Né? Porque, às vezes, nós vivemos o nosso dia a dia como bombeiros, né? Apagando urgente, apagando urgente, apagando urgente. E não dá tempo de nós
de nós pensarmos na estratégia, na liderança, no processo, enfim. Isso É, é, isso, a maioria dos líderes, eles vivem no apagando fogo, no dia a dia, né? Eles muito pouco se dedicam aos liderados, à liderança mesmo, porque eles vivem lá no vamos fazer. E isso é pois ruim é, para. verdade, como é que não é uma doença, porque doença é uma palavra tão ruim, é uma dinâmica que as pessoas às vezes não conseguem abrir os olhos, não é? E essa questão do lidere-se é justamente isso, abrir os olhos. Performar significa abrir os olhos, entender o que está acontecendo conosco. Que clareza é essa que nós precisamos entender dentro para que nós não passemos as nossas vidas todas apagando incêndio, não é? E há uma questão curiosa, a dinâmica de troca profissional é muito grande. Aqui no Brasil, não sei se é maior ou não, mas é grande a dinâmica. E as pessoas vivem apagando incêndios na sua vida, na sua carreira, e não teve tempo de planejar um segundo passo quando eventualmente foi demitido, né? Ou então optou por trocar porque estourou o estresse, não foi planejado, não foi orientado, né? Isso tudo é um fator interessante do entendimento mental. No que diz respeito à questão do exercício físico, concretamente do vigor, eu tenho me inteirado mais nesse assunto e é impressionante. O Tony Robbins, que é um americano que nós conhecemos muito bem, ele fala que não existe, minto, não é o Tony Robbins, esse livro, é o Brandon Burchard, né? Brandon Burchard. E ele fala que não existe ninguém vende alguma coisa, ninguém compra alguma coisa, você não consegue ter autoridade, você não consegue liderar, você não consegue ter performance se você não tiver vitalidade. As pessoas notam isso, as pessoas sentem isso, não é? É o que a Nádia diz muito bem aqui. Ó, a pessoa entra num comodismo e não vê a vitalidade como uma prioridade. Não é? E ninguém compra de você se você é uma pessoa triste, você não vai convencer ninguém, você não vai ter porque essa questão já é autêntica. Não é? Hoje em dia a gente vive nesse mundo digital, de internet, a gente sabe que tem muita coisa que não é autêntica. Não é? As pessoas vestem uma capa para estar ali. Eu me recordo uns anos atrás, quando a gente foi fazer umas publicidades e num canal de televisão, isso aqui no Brasil, e o cara estava conversando comigo, assim, triste, falando, tá, ok, vamos gravar. E de repente, quando ele começou a gravar, eu tomei um susto, porque ele colocou uma ênfase, uma coisa bonita de se ver, mas não era ele, né? Então, essa questão da autenticidade hoje, o líder, a liderança, a pessoa tem que ser autêntica. Os liderados têm que saber realmente o que o líder pensa, o líder como ele sente as coisas também. Essa visão antiga de que manda quem pode, obedece quem tem juízo, no universo de hoje, passou, né? Eu acho que na parte de liderança, se é uma questão autocrática ou democrática, eu acho que o líder tem que entender um pouco os dois lados, né? Há momentos autocráticos, há momentos democráticos. E há momentos que deixa andar, né? Tem até um termo em francês para isso que eu não me recordo agora. Mas é por aí, sabe? Eu acho que essa questão, as pessoas têm que realmente entender que já não dá mais tempo de ficar apagando incêndio urgente. Planeja, orienta, tenta reorganizar o processo. O luto, como você falava, né? Não dá tempo de viver o luto. E eu dizia, na verdade, da autenticidade, né? Porque eu parei também, eu vivi muito luto. E eu percebi no meu corpo, no meu espírito, na minha alma, que isto complicou, não é? Então, não dá tempo. Realmente, eu despertei
mais para isso, agora que é realmente você estar buscando soluções para não olhar o luto. Foco na solução, né? Na época que você jogava vôlei, e também era treinador, a questão da preparação é super importante, né? Porque para ter performance é impossível você ter uma boa performance sem uma preparação, sem estar se preparando. Isso é fundamental. E no Isso. caso, quem é ou que está ali no esporte coletivo, ou como jogador, ou como técnico, ou mesmo na empresa, que falaram ali, né, de questão de ser líder nato. Você pode ser um líder nato, mas tudo precisa ser desenvolvido. O importante é ter vontade, né? Se a pessoa Isso, tem vontade, ela consegue se desenvolver. Se ela não tem vontade, ela não consegue. E é fundamental entender de gente, né? Porque como que você se lidera ou lidera pessoas se você não entende de gente? É verdade? Então, você precisa entender como é que você fazia lá, né? Por exemplo, para conversar ali com um jogador, quando você era o técnico, ou quando você ali. olha, tem umas 4 ex-atletas minhas aqui, e se o Felipe estiver aqui ainda, não sei se está, também, já não foi ex-atleta, foi parceiro, né? Sei lá, eu acho que as pessoas têm que jogar com autenticidade. Há momentos que você tem que liderar, há momentos que você tem que apaziguar, há momentos que você tem que apagar incêndios, mas é que o alto rendimento esportivo ele é muito rápido. Aquilo que você falou muito bem, tem um ditado que diz que só toca guitarra quem tem unhas. E você realmente, o líder ele tem que ter unhas. Mas, ó, você quer que eu te diga uma coisa? Aí, em relação à questão, o Paulo diz aqui, tem que ter mais vontade que os outros, é verdade. Ele tem que estar, eu acho que o propósito do líder tem que ser além dos outros, não é? Mas eu Tem vou que dizer ter uma coisa paixão, para né? Alguém você. escreveu aqui, Eu vou tem que dizer ter para você uma paixão, coisa. realmente. Senão não é líder, é verdade, diz o Paulo. Mas eu vou dizer uma coisa que esse pessoal está aqui, eles sabem. A pessoa tem que gostar de pessoas. Tem. Senão não dá, né? Não dá para Não, você querer não, ser o líder só para ganhar mais. No caso do não, executivo, ele ganha não, mais, né? Então não. não, Tem que não gostar de dá, não gente. vai ter um. Tem que ser gostado. Sabe? Isso, gostar de gente, sabe? É, existe o P, não sei, vocês na área, isso fica um debate até interessante. Existe o P, os 3 P's, não é? Na área empresarial, na área do empreendedorismo, que são pessoas, processo e produto. Né? Todo negócio tem que ter esses 3 P's. Né? E há um autor aqui, um brasileiro, que é bem legal, o Joel, e ele fala sobre os 3 P's, que é pessoas precisam de pessoas. Ah, o Jota fala isso mesmo, né? Pessoas O que Joel Jota. não dá, Exatamente. né? Não vai E, rolar. no fundo, eu sempre, quando eu li isso a primeira vez, agora estudando mais um pouco o trabalho dele, que eu admiro bastante, eu percebi que, puxa vida, é por isso que eu sempre gostei dessas questões e, de certa forma, fui tendo alguma desenvoltura na minha carreira profissional, porque eu gosto de pessoas. E eu sempre soube que pessoas precisam de pessoas. A liderança sem olhar para a pessoa, você que trabalhou na área financeira, né? E eu conheço situações de líderes, amigos pessoais que são líderes financeiros, que são geniais como pessoa e tenho a certeza que são geniais também com as pessoas que eles lideram. Mas também conheço outro tipo de pessoas que mexem com essa área corporativa e que não gostam de pessoas, né? Complica, né? Cada vez mais o mundo exige que você gosta Complica. de pessoas. Antigamente, tudo bem, ser um líder ali autoritário. Hoje em dia, o mundo não está mais aceitando isso, né? E esse despertar de pessoas, né, hoje em dia é uma coisa é brutalmente importante. O médico hoje ele tem que gostar de pessoas, o fisioterapeuta tem que gostar de pessoas, o administrador tem que gostar de pessoas, o gestor tem que gostar de pessoas, o psicólogo tem que gostar de... Imagina um psicólogo se não gosta de pessoas, ele vai fazer o quê, né? Então, eu acho que no alto rendimento esportivo, na alta performance, quem quer performar mais, e há um chavão aí importante, isso eu vou debater com você. A pessoa precisa de gostar de pessoas, realmente. Pessoas precisam de pessoas.
Mas vocês me desculpem, primeiro nós temos que gostar desta pessoa aqui. Com certeza. Enquanto nós não olharmos para a pessoa que vive dentro da gente, porque nós temos uma pessoinha aqui. Só chega chefe, o Paulo está falando aqui, amigo, nunca líder. É verdade, chefe é diferença de líder, com certeza. Mas olhar para a pessoa que mora aqui dentro, Thaís, no seu empreendedorismo de lidere-se, né? Quanta gente você conheceu na sua vida que não conhecia ela própria e estava ali liderando processos? Meu Deus, que perigo! Isso é A uma... gente mesmo, quando começa na liderança, qualquer profissão que você fez que você nunca foi, né? Você é promovido ali do analista para liderança. Você conhece na teoria, mas na prática você nunca foi. Então você vai aprendendo ali no processo. Então no começo você até pode ser um bom líder, mas depois passa um tempo, você olha para trás e fala, nossa, olha quanto aprendizado realmente aqui. Lógico que se você for um líder que gosta de pessoas, eu sempre gostei, você tem um pouco mais de facilidades, mas assim, você vai percebendo a evolução, assim como a nossa evolução no dia a dia, né? Do conhecer a gente. Isso aí é uma coisa eterna, a gente sempre vai estar evoluindo, né? Você Tem que sabe estar que buscando. nós tendemos, nesse despertar de caminhos na área da psicologia, enfim, eu tenho compreendido uma coisa interessante. Nós falamos muito, e lá ainda tem muitos livros, muitas coisas, que a gente fala muito sobre a motivação, sobre o querer, sobre a vontade. E não é muito simples como só isso. Não é só ter vontade, né? Não é só querer. Tem algo por trás aí a mais, né, no ser humano que é preciso ligar as antenas, ligar a parabólica para entender a questão de performance, a questão de liderança. Algo a mais. E esse a mais pode ser uma questão orgânica, fisiológica. Pode ser uma questão, hoje em dia fala-se na questão espiritual, e vamos tratar isso de uma forma bastante clara, né? Quando a gente estuda, lê e fala sobre o espiritual, nós não estamos falando de religiosidade, que é um caminho do espiritual. Diz assim, como é que está o teu estado de espírito? Hoje está bom. O teu estado de espírito é felicidade, é sorriso. Trabalhar a espiritualidade é contemplar a natureza. Trabalhar a espiritualidade é respirar. Trabalhar a espiritualidade é você estar... Eu gosto de um exemplo interessante, né? Eu tenho uma pessoa na família que gosta muito de kart, correr de kart, né? Autódromo. E se você perguntar para uma pessoa que gosta disso, e imagina que vamos colocar uma hipótese que uma pessoa que gosta de corrida, de velocidade, e ela não tem espiritualidade, não tem. Se você termina um treino deles, que ele fez 10 voltas lá, numa corrida, e você, na hora que ele para o carro e perguntar o que você está sentindo, eu tenho a certeza que ele vai dizer uma sensação de paz e êxtase, de uma felicidade. São todas as inas, né? Adrenalina, noradrenalina, epinefrina, todas as inas que você pode ter, você está ali num estado de êxtase. Isto é um sentimento espiritual. Parar e imaginar e pensar numa boa imagem da infância, realmente concentrar-se nela, num pai, numa mãe, ou nos animais, ou seja, é o espiritual. Então a gente precisa quebrar esse lado que espiritual é um tabu. Não é. O espiritual teve sempre do nosso lado. Só que a gente acabou por não entendê-lo muito bem, não é? Achamos que sempre é religiosidade, que era o outro lado das 5 áreas, né? Vamos ver se agora eu me lembro, porque eu fugiu aqui. Eu falo tanto sobre isso que chega na hora importante de falar, a gente esquece. Mental, que tem a ver com o trabalho, que tem a ver com a energia que nós gastamos, cognitiva. Físico tem a ver com a parte que nós vivemos, o nosso organismo físico, né? Como é que nós respondemos desde aquilo que nós respiramos, nos alimentamos e
fazemos exercícios físicos, saúde, enfim. Emocional, que tem a ver com uma parte do sentimento, tem a ver com a parte de como nós interpretamos aquilo que nós vivemos. Social, que tem a ver com a nossa sociabilização, né? Tá aí na internet vídeos incríveis. E eu vou dizer uma coisa, Thaís, permita dividir isso com todos que estão aqui na live, né? Eu nunca imaginei que o bioma, é um termo médico, né, fosse tão importante nessa questão social. E por isso que a gente tem que falar daquilo que a gente já passou e já viveu, né? Às vezes as pessoas estão em biomas. Um bioma pode ser uma casa, uma família, né? E agora as pessoas enclausuradas não, isoladas dentro de casa, estão vivendo um bioma que elas nem conheciam, né? Tem gente que nem conhecia os filhos, praticamente, né? Os filhos passam na rua. Pode ser o clube que nós frequentamos, pode ser a cidade, pode ser a vila, pode ser a freguesia, pode ser o país. Mas o quanto é importante nós estarmos... Pode ser a empresa que nós trabalhamos, né? O quanto é importante nós estarmos num bioma que você se identifica. Sim. Eu vivi 22 anos em Portugal e eu me identifiquei imenso. Eu tenho esses queridaços aqui que estão conosco nessa live, que é impressionante o quanto eu me identifiquei. E hoje eu sou completamente adaptado e feliz nesse bioma que eu vivo aqui. É curioso isso. Sem esse Tem bioma... muita gente, né, de Portugal aqui, ou seja, é recíproco, né? Esse carinho, assim. Cada fase da nossa vida nós temos que encontrar o nosso bioma, o nosso... Senão você não consegue liderar, senão você não consegue ter performance, senão você não consegue ter saúde. As coisas começam a falir, sabe? É como se fosse uma parede que você começa a tirar os tijolos, tira o tijolo do meio, tira outro tijolo e a parede cai. As pessoas não percebem, mas vai cair dessa parede. Então, o bioma é uma questão importante, né? A pessoa está onde ela está. Viu, e por falar isso, desculpa te falar aqui, mas você falou cair essa parede, daqui a pouco o Insta vai derrubar a gente, ó. Faltam 6 minutos. 6 minutos. Gente, eu sempre falo 2 horas com o Rogério. Juntou 1 hora, não dá nem para eu começar a falar com ele. Então, assim, nós temos 6 minutos. Infelizmente, né, nós vamos ter que dar uma parada aqui em tudo que a gente está falando. Eu queria sempre deixar um espaço aqui para a gente fazer uma foto. Então, assim, quem quiser, faz uma foto nossa, tira um print. O que aprendeu, o aprendizado da live, qual foi o maior aprendizado. Marca o Rogério. Qual que é o seu Instagram, Rogério? Fala aí. Rogério de Paula. Rogério de Paula lá no Instagram. O meu Thaís Perbellini. Para que mais pessoas possam ver que aprendizado que vocês tiveram aqui nessa live. Então, ó, vamos dar uma paradinha de 2 segundos aí para quem quiser tirar um print, ó. Dá um sorriso aí. Vou tirar o meu também. Pera aí, vamos lá. Ah, então tá bom. Vamos ver se eu não vou desligar tudo, hein? Qualquer coisa a gente fala com o Insta que derrubou, porque ele vai derrubar daqui 5 minutos. Pronto, eu acho que eu consegui tirar. Vamos lá. Legal. E aí, sabe o que eu queria falar aqui? Para quem tem gente que, né, dá para ver aqui que Portugal está em peso, tem muito amigo do Rogério aqui, muita gente querida dele, tem amigo meu aqui também, tem gente que eu também não conheço, que eu não sei se segue o Rogério, me segue, enfim. Muito obrigada a todos. Mas eu queria, assim, que o Rogério falasse um pouco dele, assim, também. O que ele está fazendo aqui no Brasil? Agora ele é mentor de alta performance. Quais as novidades? Quem quiser estar seguindo o Rogério. Eu sou mentora de liderança. Quem quiser estar me seguindo lá no Thaís Perbellini. Conta aí, o que você está fazendo, Rogério? Assim, está dando mentoria de alta performance? O que você está fazendo? Como que as pessoas podem te achar, ter um contato? Fala aí. Vamos lá. Eu tenho todas as redes sociais, eu estou lá, fiz alguma coisa, está lá. E fiz essa revolução na minha vida no sentido da área comportamental. Eu gosto de falar aquilo que eu já fiz, que eu sei que eu consigo ajudar pessoas a melhorar a sua performance profissional. Fundamentalmente quando as pessoas, e eu direciono mais esse trabalho para a área do vigor, da vitalidade, da saúde, mas não só. Não é? Às vezes as pessoas
elas precisam no empreendedorismo, na questão do corporativismo. A pessoa precisa dar um basta na sua vida e olhar um pouco para planejar ou planear um novo caminho de performance. É o momento. Planear um novo caminho de liderança, né? E isso eu acho que é a pessoa genial e indicada, porque as pessoas... Quem nunca fez o processo de mentoria, talvez não entenda o que nós estamos falando. O quanto é bom você que precisa de liderança, o quanto é bom buscar uma pessoa que entende de liderança e colocar os dedos ali certinho, né? Com certeza, quero até te dar uma parte aqui, até para falar do Rogério quando foi meu coach. No coach a gente usa muito sessão de valores e eu sempre fiz auto-coaching, eu descobri meus valores. Mas o dia que eu fiz sessão com ele de valores, gente, olha, eu saí outra pessoa daquela sessão, eu escrevi até para ele depois. Foi. Mas foi assim, é uma coisa, não tem nem explicação. A minha vida, naquela sessão, teve algo a mais, que ali teve um desenvolvimento muito grande com a ajuda do Rogério depois daquela sessão de valores. E eu me surpreendi. Uma coisa interna, né? Você olhou para dentro, né? E a partir daí tudo muda. Quando a gente olha para dentro, tudo muda. E está aqui o Paulo Araújo, que é um craque nessa área. Aliás, ele foi meu mentor aí, muita coisa em Portugal, de genialidade em pessoa. E vocês meninas estão aqui, Raquel, Nádia, Beta, o Filipão está aqui também, que coisa boa, quem eu não conheço, que entrou aqui, prazer enorme falar com vocês. Se vocês quiserem me encontrar, as pessoas já sabem, vão buscar no Insta, vamos debater. Agora nós estamos entrando nessa coisa da live, a gente vai fazer mais vezes. Eu vou trazer a Thaís também aqui no meu Insta para nós mudarmos o foco aqui, que você não escapa de falar sobre você, viu, menina? Você não Viu? escapa. Aí a gente consegue falar 2 horas, né? 1 hora aqui, 1 hora aí. Parar e recomeçar tudo, né? Mas enfim, então é isso. Eu sou muito grato, Thaís. Uma oportunidade deliciosa de falar. E como é bom falar quando a gente fala com a alma, com o coração, com vida, né? Nós não estamos aqui falando de coisas de... Agora virou moda, live. Ninguém aqui está... Não, é autêntico, honesto, preciso. Eu acho que essa é uma questão que quando trabalhei com você, eu percebi. O seu trabalho é um trabalho de precisão. E isso eu gostei bastante. Porque virar na questão do chover no molhado, isso não ajuda nada. E essa precisão é muito legal. Muito, muito bom. Isso eu adorei mesmo. Fechamos o tempo? Fechando o tempo aqui. Acho que daqui 1 minuto ele derruba o 2, não sei. Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes na live. Muito obrigada aos clientes. Tem cliente meu aqui na live. Muito obrigada, amigos. Muito obrigada ao pessoal de Portugal. Gente, dá para ver o carinho assim que as pessoas têm pelo Rogério. Ele sempre fala das pessoas de Portugal. Nas sessões ele falava do quanto ele, né, ele vivia aquilo, né? E ele sente saudades também de algumas coisas. Verdade. Então, assim, a gente vê aqui na live esse retorno, esse carinho que vocês têm por ele por vocês e tudo mais. Pessoas precisam de pessoas, né, Thaís? Exatamente. Então é isso. Muito obrigada, Rogério, por ter aceito esse convite. Com certeza eu vou lá no seu Instagram, sim, é um prazer. Vamos lá. E é isso aí. Muito obrigada. Ótima noite para todo mundo aí, tá bom? Um super abraço. Tchau, tchau, pessoal. Força aí. Força aí. Tchau, tchau.